Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toda glória, toda honra, toda gratidão, todo o nosso louvor, entregamos a Ele. Tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque dele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas. Ele é tudo em todos. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo entre nós. Deus conosco. Deus em nós. Emanuel. Nesta noite de quinta-feira, 15 de junho de 2023, Deus conosco. Abra o seu coração e permita que este Deus conosco, que este Deus em nós, possa fazer a diferença. Possa ministrar em cada canto da sua vida, da sua história, da sua caminhada, da sua jornada. Abra a porta. Pois eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não existe nada mais precioso, nada mais importa, senão estar na presença dele. E nesta noite, eu e você, Xanda Souza, Fátima, André Luiz, Suzana Batista, eu e você temos a oportunidade de estar na presença dele. Permita que este Deus faça diferença na sua vida. Ju Fernandes, permita que este Deus mude a sua história. Ele é o único que pode começar a escrever uma nova história. Ele é o único que pode mudar o cenário, escrever algo novo a seu respeito. Escrever algo novo na sua história. Silvana Maximino, Jaque Galdino, bem-vinda. Deus abençoe. Ele é o único que pode escrever algo novo no seu casamento, no seu trabalho, no seu coração, na sua alma. Sheila Cândido, bem-vinda. Deus abençoe, Sherlinha. Lúcia Araújo. Ele é o único que pode escrever uma nova história. Eu tenho certeza que se você a ouvir e abrir. Acabei de ministrar numa live com a diaconisa Fabi Durães, lá de Brasília, e nós falávamos sobre despertar. A live está salva, depois você pode assistir se quiser. Eu quero convidar você a despertar nessa noite. Abra para que ele entre. Em nome de Jesus. Abra para que ele faça morada. Abra para que ele mude a sua história. Permita
Permita-se viver algo novo. Em nome de Jesus. Sem maiores cerimônias. Valdeir Basílio, Kátia, sejam bem-vindos. Deus abençoe, a paz do Senhor. Mas aproveite este momento e compartilhe. Convide pessoas para estarem conosco. E receba a palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, pastor. E aí, tudo bem? Quanto tempo? Graças a Deus. Graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo bem. Tudo na correria. Cheguei aqui voando. Eu falei, meu Deus, eu preciso que eu tenha compromisso. Mas, para a glória de Deus, está tudo bem, sim. Para mim é um Sinta-se à prazer vontade. estar aqui nesta noite. Nunca mais eu fiz uma live. Né? O motivo são porque eu estou, graças a Deus, estou fazendo a obra do Senhor presencialmente. Então, meu tempo é bem corrido e hoje eu abri uma exceção para prestigiar meu querido amigo pastor Alexander. Então, para mim é muita alegria estar aqui nesta noite para falar um pouco sobre a palavra do Senhor, a qual eu amo estar falando, né? A qual o Senhor me chamou. Então, como diz o pastor, sem muitas delongas, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Mateus, aleluia, Mateus 16 ao 19, que diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero começar a live, né, fazendo uma breve oração e vou encerrar também a live fazendo uma oração. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de infinita bondade, de infinita graça, de infinita misericórdia. Deus, nós te clamamos nesta noite, Senhor. Pai, eu quero te apresentar cada vida que está aqui nesta live. Aquelas que estão entrando, Senhor Deus, e aquelas que vão assistir posteriormente. Deus, nesta noite eu creio que é uma noite de mudanças, é uma noite de despertamento, é uma noite de cura, é uma noite de milagre e é uma noite de libertação. Deus amado, Pai querido, Pai santo, toma as nossas vidas neste momento, Senhor. Pai, que eu desapareça, Senhor, e que o Senhor cresça, Senhor Deus, na minha vida. Que o Senhor tome a direção desta live, nesta noite, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Soberano Deus, eu quero te apresentar, Senhor Deus, cada vida que está aqui nesta noite. Deus amado, Pai querido, aquelas que estão enfermas, Senhor, que desde já, Senhor Deus, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, com a cura, com a libertação, com a restauração, com o milagre que essa pessoa precisa. Assim eu te peço, Espírito Santo, toma desde já, Senhor, a direção desta live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica ligadinha porque hoje vai ter milagre do Senhor. Eu quero perguntar algo para vocês nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta que muitos podem dizer assim: oh, que pergunta é essa, Jaque? A pergunta é: Deus ainda cura? Eu quero perguntar isso para vocês. Às vezes a gente fala assim, os tempos estão, o Espírito Santo não está se movimentando na igreja, não está operando dentro da igreja como era antigamente. Então o Senhor não está mais curando por conta da igreja. O Senhor, a palavra do Senhor disse que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E é sobre um pouco disso que nós vamos falar nesta noite. Mas por que a gente não vive os milagres da cura com a mesma frequência que os cristãos do passado viveram? A pergunta é: sabemos que a tecnologia está avançada, meus irmãos. Sabemos que a ciência também está avançada. Sabemos que
para Deus se manifestar a sua glória sobre as nossas vidas, é necessário que a limitação do homem, ela se esgote. Ou seja, antigamente não tinha tantos recursos, tanta tecnologia para que o povo de Deus fosse curado, por isso que a presença de Deus, a glória de Deus se manifestava mais vezes na vida das pessoas. Hoje, por conta dos avanços tecnológicos, é como se as pessoas falassem assim, não, eu não vou recorrer tanto a Deus, porque eu tenho um médico para poder me curar. Porque Deus deu a sabedoria para o médico, justamente para usar a medicina. Ou seja, quando o recurso do homem acaba, o de Deus chega. É por isso que hoje nós vemos poucos milagres, porque a maioria das enfermidades, a medicina dá conta do recado, né? Então, por isso que eu creio que essa seja a razão que não temos tanto milagre. Isso explica, mas não justifica. Aleluia. Porque Deus ainda cura, Deus ainda é o mesmo. Porque para a ciência, ou seja, para nós humanos, a gente vê que essa é a causa porque Deus não está operando com tanta frequência. Por conta da ciência que tem aumentado, da tecnologia que tem aumentado. Mas muitas vezes a gente tem o avanço da ciência, mas às vezes Deus quer se manifestar através de uma cura sobre as nossas vidas. E tem pessoas que estão gastando horrores com médicos, buscando recursos, né? Quando que Deus ele quer manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. Hebreus 13:8 diz que Jesus ele é o mesmo ontem e eternamente. Então, se ele é o mesmo hoje e eternamente, ou seja, Deus ele é o mesmo do passado, presente e futuro. Deus ele não mudou. A medicina pode ter mudado, a ciência pode ter aumentado, eu posso ter mudado, você pode ter mudado, as estações podem ter mudado, tudo pode ter mudado, mas o nosso Deus não muda. Aleluia. O texto de Mateus 16:13 diz assim, aleluia. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem diz homem ser filho do homem? E eles disseram, uns João, outros Batista, outros Elias, e o outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele, vós quem dizes que eu sou? E Simão Pedro lhe respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te direi as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E é justamente sobre chaves que nós vamos falar nesta noite. Sobre chaves da cura. Sobre chaves da vitória. Aleluia. Então, quando Jesus ele está falando sobre a igreja ser edificada na rocha, ele está falando que não é Pedro que ia ser a igreja, não era Pedro que é a rocha, não era Pedro que ia ser, ou que a igreja do Senhor não ia ser edificada em Pedro, mas Jesus estava fazendo apologia que Jesus ele é a rocha e que Pedro representa a igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, para que as pessoas nascem, crescem, morrem, gerações são passadas, mas a igreja do Senhor, ela permanece de pé, edificada na rocha aqui em Cristo Jesus. Ou seja, pode tudo passar, gerações, estações,
mas a igreja se permanece de pé. Pode o inferno se levantar, pode o inferno tentar contra a igreja do Senhor, mas ela permanecerá de pé, porque ela não está firmada no homem, ela está firmada em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. Amém? Aleluia! Jesus, quando ele fala que eu darei as chaves do céu, ele está falando da igreja. Que Pedro aqui, como eu falei, ele representa a igreja do Senhor. Ou seja, tudo que ele fala que tudo que está ligado no céu é ligado na terra. E tudo que será desligado no céu será desligado na terra. Algumas versões, né? Ele fala que tudo será desligado na terra, será desligado no céu. A nossa Bíblia, a tradução, ela foi invertida. Porque não pode, porque a gente não faz essa declaração aqui, ela não pode, a gente não tem como reproduzir. O céu, ele não é baseado contra a igreja, mas a igreja ela é baseada no céu. Ou seja, de cima para baixo, nós operamos, nós manifestamos de acordo com o céu. Não é o céu que manifesta de acordo com o povo, com a igreja, mas é a igreja que manifesta, que opera, que faz de acordo com o céu. Ou seja, primeiro acontece no céu, primeiro acontece no reino espiritual, para depois manifestar na igreja. Ou seja, tudo que é desligado no céu vai ser desligado na terra. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Por isso que a oração é para que a gente peça ao Senhor para que seja ligado ou desligado no céu. E às vezes a gente usa a expressão contrária, né? Tudo que nós ligamos no céu será ligado tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu. Né? Como se o céu se movimentasse de acordo com o nosso mover, com o nosso manifestar, com o nosso operar. Aleluia. E essa declaração de Jesus a Pedro traz uma revelação extraordinária. Ele fala sobre a autoridade de Jesus a Pedro. Aleluia. Ou seja, ela fala que é uma autoridade que repousa sobre a igreja. Jesus, ele fala... A palavra-chave, ele fala sobre autoridade, sobre acesso. Aleluia! Ou seja, para a gente acessar algo que está trancado, é necessário uma chave. E é isso que o Senhor nos dá ao acesso ao ambiente restrito através da oração. E acerca do mundo espiritual, aleluia, para ser exercido no mundo físico, aleluia, é necessário, aleluia, uma autoridade que vem da oração, por meio do jejum, por meio do conhecimento, por meio da palavra. Ou seja, você não consegue acessar o reino espiritual se você não tiver essas ferramentas. Se você não tiver essa chave, a oração, o jejum, a consagração, a leitura da palavra de Deus. Isso são chaves que te dá acesso ao reino espiritual. Aleluia. Aleluia. Mas é óbvio que para o mundo espiritual ser exercida, aleluia, esta autoridade, né, que foi dada por meio principalmente da oração, é necessário termos fé. Aleluia. Porque se eu orar sem fé, eu não consigo acessar o reino espiritual. Se eu ler a palavra sem fé, eu não consigo acessar o reino espiritual. Se eu não fizer um jejum por fazer, dizer assim, isso não passa de uma dieta. Eu preciso crer, primeiramente. A chave principal é crer. Aleluia. Porque se eu oro crendo, o milagre acontece. Porque se eu leio, crendo que aquelas escrituras, que essa palavra aqui, ela vai se manifestar na minha vida. Aleluia, ela vai se manifestar sobre a minha vida. Porque se eu não crer que ela vai se manifestar, é apenas um livro cheio de letras. Por isso que é necessário, aleluia, a chave de acesso ao reino espiritual. Aleluia. Então, o que você pretende fazer com a cura que Deus te deu? A primeira pergunta nesta noite. O que é que você pretende fazer com a cura que Deus te deu? Aleluia.
Às vezes, pastor, às vezes a gente ora, as pessoas têm se envaidecido muito dentro da igreja, porque ora para que o milagre acontece, só que Deus ele não se manifesta, porque as pessoas hoje em dia querem orar para Deus operar o milagre, vai dizer assim, fui eu que orei. Foi um milagre que aconteceu por causa de mim, porque eu orei, porque se eu não tivesse orado não tinha acontecido, porque Deus me usou, porque Deus fez isso na minha vida, por causa do meu chamado, por conta que o dom que Deus me deu. E isso tem acontecido muito. Essa vaidade, né? Eu digo que meio que é normal, não. Mas eu digo que tem sido muito comum no nosso meio nos últimos tempos. A vaidade espiritual, né? Uns querendo ser melhores do que os outros, uns querendo se destaque mais do que os outros. Mas se a gente for olhar para os profetas de antigamente, não existia essa vaidade, né? Simplesmente eles estavam ali ao comando do Senhor, eles estavam ali na ordenança do Senhor, aquilo que Deus mandava eles fazer. Hoje em dia, as pessoas buscam os dons, né? Para dizer assim, se vai dizer assim, ah, Deus me usa nisso. Aí eu coloquei a mão e Deus operou grandes coisas. O eu sempre está em destaque. E muitas vezes Deus não tem operado no meio do povo justamente por conta disso. Aleluia. E a cura, ela precisa existir um propósito. A cura é para que a glória de Deus ele se manifeste em cada milagre. Aleluia. Moisés, é interessante que Moisés foi um homem que conseguiu mudar as decisões de Deus, porque com a palavra de Deus é irrevogável. Deus ele não volta atrás da sua palavra. Mas Moisés foi um homem que conseguiu mudar, aleluia, a vontade do Senhor, aleluia. Ou seja, a decisão do Senhor por 5 vezes. Quando Moisés tirou o povo hebreu, aleluia, do Egito, chegou um certo momento que Deus ele se aborreceu tanto com aquele povo que Deus ele queria matar aquele povo. Deus falou assim, Moisés, esse povo eu vou matar, vou exterminar com esse povo, mas de ti eu farei uma nação poderosa, Moisés. Mas Moisés foi lá e intercedeu pelo povo, mesmo sabendo que o povo era ruim, mesmo sabendo que o povo andava ali murmurando que o povo não valia de nada. Mas Moisés intercedeu e falou assim, Senhor, o que que os nossos inimigos vão achar? Vai dizer, o teu Deus tirou o povo, foi poderoso para tirar o povo do Egito. Mas não foi poderoso para levar eles para Canaã. Preferiu exterminá-los no Egito ou no deserto. E com isso, Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, você tem razão. Eu vou poupar a vida desse povo por causa de uma intercessão. Aleluia. Aleluia. E outrora Moisés, né? Ele outra situação, né, que foi esse aí, tá lá no Êxodo 32, Moisés fala, né, que o povo era muito duro. O povo que estava com o Senhor, ele era, como eu falei, ele era muito duro de coração. E o Senhor virou para Moisés e disse, Moisés, eu não vou contigo por causa desse povo que é duro de coração, Moisés. E ali Moisés, ele novamente, ele intercedeu ao Senhor, ele disse, Senhor, se tua presença não for comigo, eu não tirarei meu pé daqui. Aleluia. Perdão. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Como é que os habitantes da terra saberão que nós somos a geração escolhida? Se o povo escolhido, se Deus não estiver conosco. E o Senhor falou assim, mais uma vez, você tem razão, Moisés. Mesmo esse povo de coração duro, eu vou estar, Moisés, com este povo. Aleluia. E mais uma vez o Senhor
manifestou, aleluia, a sua graça sobre a vida daquele povo através de Moisés. Aleluia. E ali no livro de Ezequiel, ele fala que me fugiu aqui agora. O rei Ezequias, perdão. O rei Ezequias, né? Ele também conseguiu mudar o decreto do Senhor através, aleluia, da oração, da intercessão, porque quando como eu falei, a palavra do Senhor ela é revogável. Mas o rei Ezequias ele também conseguiu mudar o decreto do Senhor. O profeta ele chegou e virou para Ezequias e falou assim: prepara a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a tua casa, porque essa enfermidade era para a morte. Ou seja, ele mandou chamar o profeta para que ele viesse orar por ele, para que ele não viesse a morrer. Aleluia. E ali, quando o profeta saía saindo do palácio, ele se virou para a parede. Ele chorou e ele disse: Senhor, eu andei em sinceridade contigo. Senhor, eu andei em verdade contigo. Aleluia. E ali o Senhor visitou o profeta na mesma da hora e falou assim: volta e diz para o meu servo que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida, porque eu ouvi o seu clamor e eu ouvi as suas lágrimas. Ou seja, o poder de um clamor, o poder de uma intercessão, ele pode mudar as decisões de Deus. O decreto de Deus sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, a palavra, ela não muda. Mas o decreto do Senhor, ele pode ser revogável dependendo da tua oração, dependendo da tua intercessão, dependendo do teu clamor. Aleluia! Aleluia! Por isso que é necessário nós orarmos com fé. Aleluia! Aleluia! E ali o rei Ezequias acrescentou mais 15 anos de suas vidas, porque ele foi sincero diante do Senhor. Então, a oração te leva o propósito, a razão. Quando vamos orar por um enfermo, ele precisa existir. Aleluia. Né? Precisa existir uma razão e um propósito todas as vezes que nós vamos orar por uma pessoa. Aleluia. O que Deus está dizendo é que para que você quer a oração? Ou para que você quer o milagre? Para que você quer ser curado? Qual a razão eu devo atendê-lo? Por todas as vezes que você está orando por uma causa, Deus ele vai te fazer essa pergunta. Para qual razão você quer esse milagre? Para qual razão você quer esta cura? E qual é o propósito? Porque às vezes a gente ora sem propósito. Ah, Senhor, eu quero porque eu quero. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor, né? Tipo, Senhor, eu quero um carro. Para que tu quer um carro, filho? O Senhor vai te perguntar. Para que tu quer um carro? Ah, Senhor, eu quero um carro para me sair me exibindo, dizer que eu sou filha do dono do rei do ouro e da prata. Será que tem um propósito diante disso? Não tem. O teu pedido tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Tem que ter uma razão para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Mas se tu chegar para Deus com sinceridade e dizer: Senhor, tu sabes quanto eu tenho ido na tua casa. Tu sabe o que eu tenho feito a tua obra, Senhor. Mas tem dias que está chovendo, não tenho como eu ir. Senhor, tu sabe que eu não tenho condições de pegar condução para ir na tua casa. Eu só posso ir aos domingos, eu preciso ir mais vezes. Quando você traz argumentos como esse, que convence o coração de Deus, aí ele se manifesta na tua vida. Porque quando você receber, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida e dizer assim: houve um propósito. Eu vou te dar aquilo para que a minha glória se manifeste, para que tu vá para minha casa, tu faça a minha obra, tu dá carona aos meus filhos, né? Tu vai fazer missões com este carro. Né? Eu digo carro porque a gente está falando de cura e tem pessoas aqui que estão orando também por outras coisas, além de cura, né? Então, toda oração ela tem que ter um propósito. Então,
é o propósito nisso que você está orando? Qual é a razão? A igreja, ela precisa retomar. O povo de Deus precisa retomar a ousadia de orar por enfermos, de impor as mãos, de interceder por eles, de ministrar sobre eles. Aleluia. Porque muitas vezes a gente está com esse consentimento, está com essa mentalidade de dizer assim, não, o Espírito não está se movendo porque o pecado entrou dentro da igreja. Ah, o Espírito Santo não está se movendo, não existe mais porque não está tendo tanta oração. Ah, porque o Espírito Santo não está se movendo dentro da igreja, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Nós achamos sempre desculpa para dizer, para a glória de Deus não se manifeste no meio do povo. Somos nós que bloqueamos a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Somos nós que limitamos, aleluia, o agir do Senhor, porque quando eu digo que está faltando isso, faltando aquilo, eu estou limitando a ação do Senhor, eu estou dizendo que o Senhor não é mais o mesmo, eu estou dizendo que Deus, ele trabalha conforme o tempo, aleluia. Então, por isso, nós precisamos voltar a ter essa ousadia de orar, aleluia. Então, comece a definir os seus propósitos, comece a definir a razão pelo qual você quer ser curado. Aleluia! Talvez você entrou nesta live aqui com uma enfermidade, você às vezes tem orado. Quantas vezes você tem orado para o Deus te curar? Mas eu te pergunto nesta noite, você tem colocado uma razão? Você tem colocado um propósito diante de Deus, de acordo com a cura que você quer receber? Aleluia. A segunda chave, aleluia, é para ser curado, para a cura divina, é querer, é o querer. Ah, Jaque, todo mundo quer ser curado. Nem sempre. Aleluia, nem sempre. Vamos apresentar para vocês duas expectativas. Aleluia. A primeira é o querer de Deus. É dois querer. É o querer de Deus e o nosso querer. Aleluia. Porque às vezes você está orando para que Deus te cure, mas às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes não é a vontade de Deus que aquela pessoa seja curada. Às vezes você está orando por uma pessoa que Deus já quer recolher, que Deus já preparou e quer levar para a glória. Então, às vezes, não é da vontade do Senhor. Aleluia. E às vezes também Deus quer curar você, Deus quer curar aquela pessoa e aquela pessoa não quer ser curada. Eu já estou acostumada aqui, eu não quero ser curada, não. Porque é como se a pessoa estivesse auto-lhe flagelando, né? A pessoa estivesse lhe auto-lhe punindo. Não, porque eu não quero ser curada, não. Eu mereço passar por isso. Não, eu já fiz tanto na vida. Não, eu estou pagando pelo que eu fiz. E muitas vezes Deus está querendo manifestar a vida daquela pessoa e aquela pessoa não permite. Então, para que você seja curada, a segunda chave é você precisa querer. Aleluia. Se você, tem as duas, né? Você precisa querer e Deus precisa querer também. Quando a minha vontade está alinhada com a vontade do Senhor, o milagre acontece. Aleluia. Aqui na João, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, diz que nós sabemos que tudo que pedimos segundo a sua vontade, ele nos atenderá. Então, a palavra do Senhor diz que se tudo que nós pedimos ao Senhor, segundo a sua vontade, ele vai nos conceder. Mas ele fala que é em tudo que pedires. Ele não limita os pedidos. Ele fala que tudo que você pedir, se a tua vontade está alinhada com a vontade do Senhor, ele vai te conceder o milagre. Aleluia. Mateus 8 no 10, ele diz que havia 10 leprosos. Quando aqueles leprosos, ele chega diante de Jesus, ele diz assim: Senhor, se tu queres, tu pode nos tornar limpos. Aqueles 10 leprosos, ele não falou com Jesus: Jesus, me cura aqui. Vem cá, Jesus, me cura aqui. Não, ele falou: Jesus,
Se tu puder, se tu queres, tu pode me curar. Ele fala assim, Jesus, é da tua vontade. Se tu quiser, Jesus fala assim, eu quero, seja curado. Ou seja, foi o querer de Jesus que manifestou naqueles 10 leprosos. Aleluia. Então, existe o querer humano, porque aqueles leprosos, Jesus falou assim, eu quero. Ele fez uma pergunta, tu queres, Jesus? Ele falou assim, eu quero. Ou seja, precisa existir o querer humano. E você precisa querer. A sua alma precisa desejar o milagre. A sua alma precisa estar apaixonada pelo milagre. Aleluia. Porque muitas vezes, pastor Alexandre, a gente ora da boca para fora. E às vezes a gente não vê milagre porque a gente não sabe pedir. Às vezes a gente já faz aquela oração rasteira, achando que o Senhor vai ouvir a oração. Aí eu lembro de Ana, né? Ana passou tantos anos orando por um filho, mas no dia que ela mudou a oração, no dia que ela se apaixonou pelo milagre dela, ela orou, se derramou na presença do Senhor, ela fez uma oração diferente. O Senhor operou na vida dela. Você precisa estar apaixonado pelo teu propósito. É o querer. É dizer assim, hoje eu estou dedicando a minha oração por este propósito. Hoje eu quero mais que tudo que Deus faça isso na minha vida. Então é preciso querer de verdade. Aleluia. E a enfermidade tem pelo menos 3 origens, né? Lá em João, capítulo 9, Jesus estava passando por um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, esse homem nasceu cego? Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Aleluia. E aí Jesus ele disse para os seus discípulos, nem ele e nem os pais dele, mas sim para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Aleluia. E Jesus nos ensina que a enfermidade causada também por circunstâncias naturais, né? Nem tudo é demônio. Por exemplo, a sogra de Pedro também, quando ele estava enfermo, quando ela estava enferma naquela cama, o Senhor orou por ela. Logo em seguida ela estava curada, ela estava ali servindo aos discípulos, né? Ou seja, a sogra de Pedro, ela estava enferma por uma causa natural. Então Jesus falou com ela, seja curada. Uma causa também natural, para que a glória de Deus se manifestasse, porque era necessário que os discípulos vissem, Pedro visse, para que a fé deles fosse edificada através daquele milagre. Então, às vezes, as causas naturais é para que a glória de Deus se manifeste no teu meio, no meio da tua parentela, na tua casa, para que a fé seja mais firmada em Cristo. Aleluia. Então, você ora por cura. Aleluia. Aleluia. Mas uma enfermidade ela pode ser causada também por uma seta maligna. Existem enfermidades que são naturais, mas também existem setas que estão causadas por seta maligna. Lá em Lucas 13, né, quando Jesus estava no templo, ali apareceu uma mulher encurvada, né? E por causa de espíritos malignos, ou seja, causa de espíritos de enfermidades. Era algo tão maligno, né? Que o fato de ser algo tão maligno, Jesus, ele disse, Jesus não falou, seja curada com aquela mulher. Mas Jesus, ele olha, filha, seja livre. Jesus olha para aquela mulher e não diz, seja curada. Ela diz, olha, filha, seja livre. Ou seja, seja livre desses espíritos que te atormentam. Seja livre desse espírito de enfermidade. Aleluia. Porque não era uma oração de cura, mas sim uma oração de libertação. Jesus, quando estava diante daquela mulher, ele não fez uma oração de cura. Ele fez uma oração de libertação sobre aquela mulher. Mateus 17, tem um rapaz que sofre de epilepsia, né? Um jovem. E o pai, ele chega e diz, Jesus, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é surdo, mudo e ainda sofre de epilepsia.
Os espíritos, quando manifesta nesse jovem, quando ele sofre os ataques, lança ele no fogo, lançava ele na água, né? Ou seja, foi uma causa que deixou aquele menino surdo, mudo e epiléptico. Ou seja, a enfermidade desse jovem não foi uma enfermidade natural, mas sim uma enfermidade maligna. Aleluia! E Jesus ali vai e também ora pela libertação daquele jovem. Ou seja, é preciso nós discernirmos que tipo de enfermidade aquela pessoa, né, está vivendo. Se é uma enfermidade espiritual, se é uma enfermidade natural, ou se é uma enfermidade, né, uma seta que é a maligna, né? Que tipo de enfermidade essa pessoa está vivendo? Também pode ser também uma consequência do pecado. Aí quando a gente fala uma enfermidade por consequência do pecado, a gente lembra que quando Jesus ele estava no tanque de Betesda, né, que ele teve aqui de frente com aquele paralítico, que é lá em João 5, diz que ele olha e diz: toma a tua cama e vai. Mas lá no 14, lá na frente, Jesus ele torna a encontrar com este jovem. E ele olha para este jovem e diz: não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquela enfermidade daquele jovem era uma enfermidade por conta do pecado. Então, existem enfermidades que é por conta do pecado, existem enfermidades que é para que a glória de Deus se manifeste, são as enfermidades naturais, aquelas que também o médico pode curar, né? E tem as enfermidades que são espirituais. Grava bem isso na tua mente. Todas as vezes que você for orar por uma pessoa, peça discernimento ao Senhor. Senhor, que tipo de enfermidade é essa? Porque muitas vezes você está orando para Deus repreender um demônio. Ah, espírito de enfermidade, saia! E não tem espírito maligno nenhum. Assim, muitas vezes é consequência do pecado daquela pessoa. Hoje em dia nós temos uma doença muito grave, né? Uma doença que a medicina ainda não descobriu a cura, mas somente em Deus nós temos a cura. Mas é uma cura consequência de um pecado, que é o câncer. Qual é o pecado? A falta de perdão. Quando pessoas que guardam para si sentimentos negativos, ali nasce a raiz de amargura, se torna em câncer. A consequência do câncer é de pecado. A falta de perdão, a murmuração, a tristeza, sentimentos negativos que aquelas pessoas depositam dentro de si. Hoje o câncer que mata milhares de pessoas, ela nasce de raízes sentimental, ou seja, ela começa aqui e vai para cá. Não é herança hereditária, não é maldição, sentimental, uma doença sentimental. E aqui, por isso que eu estou dizendo, todas as vezes que nós formos orar, nós precisamos discernir a razão, a causa dessa enfermidade. Porque senão você não vai conseguir alcançar o propósito daquela oração. Você não vai conseguir alcançar a cura. Porque se você está, muitas vezes você está dizendo, seja curado em nome de Jesus, e às vezes é um espírito maligno que está atuando ali. E precisa ir mais forte, ou seja, precisa buscar uma libertação para depois vir a cura. Então, nós precisamos investigar a causa da enfermidade. Que tipo de enfermidade é essa? Aleluia. A causa, a origem e o propósito. Aleluia. Nós precisamos ter em mente isso. A causa, a origem e o propósito. Quarta chave, a submissão. Faça o que Deus mandar você fazer. Nós precisamos ser submissos ao Senhor.
Aleluia. Quando o Senhor estava ali de encontro, quando ele teve um encontro com o cego de Jericó, Jesus, ao invés, né, de dizer, vê, ele faz o quê? Ele manda o cego ir se lavar no tanque, né? Lá no tanque de Siloé. Ou seja, Deus deu um comando para aquele cego. E o cego ele foi se batendo, mas ele foi. Ele poderia ter parado no caminho e dizer assim: eu tô naquele tanque todos os dias, me banhando todos os dias e nada acontece. Aleluia. Mas ele obedeceu. Ele foi submisso à voz do Senhor. E muitas vezes a gente acha, quando o profeta nos dá uma ordem, quando o homem de Deus nos dá uma ordem, nós precisamos obedecer, mesmo que isso pareça besteira aos nossos olhos. Aleluia. Quando Jesus também estava ali de encontro com outro cego, que o Senhor ele pega, ele cospe no chão, ele faz aquele lodozinho e passa nos olhos daquele homem, né? Muitos falaram, poderia ter murmurado, que é isso, Jesus? Tá fazendo meleca no meu olho? Que nojeira é essa? Né? Poderia ter murmurado com o mestre. Mas ele também foi submisso. Quando Jesus ele fala assim, o que que tu vê? Ele fala assim, Jesus, eu tô vendo um bocado de árvore andando. Jesus toca nele e diz assim, ó, seja curado. Porque Jesus viu nele submissão. E muitas vezes está faltando no nosso meio é submissão. Quando Deus ele te dá uma ordem e diz assim, ó, faça 3 dias de jejum. Aí você, no segundo dia, está dizendo assim, será que vai acontecer mesmo? Eu faço tanto jejum e nada acontece. Mas é nesse que teu milagre vai acontecer. Porque você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma ordenança. Você precisa se submisso ao comando do céu sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Não é porque Jesus agiu na vida de um de uma forma que ele vai agir na vida do outro de outra forma. Ou seja, foram 2 cegos. Jesus poderia chegar no outro cego, né? O que cuspiu, fez o lodo. Ele poderia também mandar se lavar lá no tanque de Siloé. Aconteceu uma vez, vou mandar de novo. Vou mandar tudo que é cego, vou mandar se lavar no tanque de Siloé. E não foi assim, porque para cada pessoa Deus age de uma forma. A receita que Deus tem para minha vida é diferente a receita que Deus tem para a tua. Então, o comando de Deus da tua vida vai ser diferente. Se Deus mandar fazer, porque fulana Deus mandou fazer só 3 dias de jejum, e por que comigo tá mandando fazer 15? Eu vou fazer 3 porque eu também vou alcançar. Aí depois não alcança o milagre e fica murmurando. Então é preciso estar submisso debaixo de uma palavra. Aleluia. Então, aí a gente lembra também de Naamã, né? Naamã, o leproso. Naamã, ele recebeu uma ordenança do profeta que ele precisava se banhar, descer por 7 vezes no rio. E ali ele ficou, ele relutou, e o servo de Naamã falou assim, Naamã, se eles pedissem para fazer outra coisa, tu faria. O que custa tu descer e se banhar no rio? E ali ele foi e obedeceu, ele foi submisso. E ele também foi curado do seu milagre, né? Ele poderia, mesmo um chefe da guarda, um homem cheio de poder, ele dizer assim, eu vou ser submisso a um profetazinho? Não, que eu dou ordem aos meus aos meus soldados, e agora eu vou ser submisso, mandando a mim banhar numa água suja. Mas Naamã, ele entendeu que para ele alcançar o milagre, ele precisava da submissão. Aleluia. Lá em Números capítulo 21, ele fala também que teve um tempo que o povo de Deus, os hebreus, eles estavam sendo atacados por serpentes no deserto. E ali, Moisés, ele recebeu uma ordenança de Deus. Deus mandou que ele criasse uma grande serpente de bronze, e todas aquelas pessoas que olhassem para aquela serpente iriam ser curadas. Aí diz assim, Moisés, olhar para uma serpente e ser curado, e daí? Foi o comando de Deus. Se Deus mandou, ele garante. Porque se Deus falasse assim, olhe para um camelo e seja curado, ele ia ser curado, porque veio uma ordem do céu. Então, não importa qual é a ordenança, seja submisso ao comando do Senhor. Talvez se aqui Moisés falasse assim,
Hoje, Senhor, fazer construir uma serpente de bronze para esse povo olhar. Não, mas esse povo, primeiro ele entendeu que ele estava debaixo de uma submissão. E quando ele olhasse para aquela serpente, não era a serpente que ia fazer o milagre, mas era a fé que estava naquele povo. Ele diz assim, o meu Senhor disse que se eu olhar para aquela serpente, eu serei curada. Ou seja, ele estava debaixo de uma palavra. Porque o milagre não era da serpente. O milagre não vinha da serpente de bronze. Mas sim da autoridade da palavra que estava sobre aquele povo. Então, obedeça, siga a direção. Ou seja, isso vai virar uma chave na tua vida. Deus vai curar o teu marido. Deus vai curar a tua esposa. Deus vai curar os teus filhos. Deus vai curar tua avó, teu avô, teus parentes, teu amigo, teu irmão, seja lá que for. Quando você entender, você vai virar uma chave e você vai alcançar, você vai ver o milagre de Deus. E a quinta e última chave para encerrarmos. A chave da fé. Nós precisamos ter fé. Porque não adianta eu fazer tudo isso, ser submisso, né? Ter toda essa direção se eu não tiver fé. Se aquele povo não olhasse para a serpente com fé, eles não seriam curados. Se você não orar e crer no milagre, você não vai ser curado. Interessante que para uma pessoa ser curada, não basta ela crer. Mas a pessoa que está orando também, ela precisa crer que através da oração dela, a outra pessoa que está lá para receber vai ser curada. Ou seja, precisa ter uma parceria de fé entre os dois. Porque se você pedir uma oração, e as pessoas têm muito isso. Ah, fulano, ora aqui por mim. Você está com tanta fé, e diz assim, pastor Alexandre, ora aqui por mim. Só que pastor Alexandre está naqueles dias que ele não está bem, a fé dele está um pouco balançada. E ele diz assim, vai ser curado o quê? Oh, tá bom, receba a cura em nome de Jesus. Por mais que eu esteja com a minha fé inabalável, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Porque é preciso aquele que está orando também manifestar a fé. Então, quando você vê um homem de fé, um homem que é temente, um homem ou mulher de Deus, assim, ali é um homem de fé. Pode correr lá e vai buscar o teu milagre lá, a tua cura. Viu? Porque lá, se você tiver com fé que você, através daquele homem ou mulher servo do Senhor, você vai alcançar a cura, porque a cura não está nele, mas está sendo na bênção que vai ser liberada sobre a palavra dele. Né? O comando vai estar sobre o profeta. O comando vai estar sobre o vaso do Senhor. Então, se o vaso está de qualquer jeito, o vaso... o céu hoje está desligado. Ó. Fechei a porta do céu, hoje não quero saber de nada. Você acha que vai acontecer alguma coisa com você? Não vai. Não vai. Então, para isso, você precisa saber quem é que vai orar pelo teu milagre. Aí eu lembro de quando Jesus ele foi lá visitar, orar pela filha de Jairo, né? E ali havia aquela multidão em volta da casa de Jairo. Os discípulos estavam dentro da casa de Jairo. Só que ali havia uma nuvem de discórdia dentro daquela casa. E Jesus observou e percebeu isso. E Jesus, o que foi que Jesus falou? Eu estou com fé, mas esse povo não tá. Se eu orar aqui, nada vai acontecer por causa da incredulidade desse povo. Então eu vou pedir para que se retire a esse povo, fique apenas 3 discípulos comigo, né? Que eu vou orar. Ou seja, até Jesus, para Jesus orar, ele precisa que que a fé seja manifestada no ambiente. Porque quando você está orando por uma causa, por uma situação, e você entender que ali tem uma pessoa que não está crendo no milagre, nada vai acontecer. É preciso ter uma concordância no ambiente. Porque muitas vezes você está orando por uma causa e você está ali com a pessoa e a outra pessoa que você acha que está intercedendo está dizendo assim, não vai ser curado, não. Tomara que não seja curada. Tomara que não seja curada. Você acha que vai acontecer? Não vai, porque ali existe uma nuvem de discórdia. Então, procure um ambiente favorável para orar pelo teu milagre. Para orar pela cura que você precisa.
Porque é só assim que você vai obter vitória. Amém? Glória a Deus. Então aqui eu fico, nas palavras eu fico aqui. E a gente vai agora fazer a oração, né? Quer dizer, se o pastor que vai decidir aí. Se a gente vai orar pelos enfermos. Vamos orar, sim. Claro que vamos. Agora deixa eu ver. A pena... eu fechei o microfone para não te atrapalhar e depois esqueci de abrir. Vamos orar, sim. Eu quero apenas destacar, enquanto você falava, Jaque, alguns detalhes que às vezes passam despercebidos da maior parte das pessoas. E por causa disso, acabam ficando frustradas, porque não recebem o que pedem. Na verdade, você, de uma forma bastante didática, você elencou 5 chaves para que haja a liberação da bênção, da cura, do milagre, a resposta, etc. Agora, perceba o seguinte, eu preciso ter a chave sozinha não faz o serviço. A chave precisa ser colocada na fechadura e precisa ser acionada para que o cadeado, a tranca, a porta se abra. E a chave certa, né? Não é qualquer chave. A chave certa, na fechadura certa, virada na direção certa. Então você pensa o seguinte, são 5 chaves? Nossa, vai dar trabalho, porque essa porta tem 5 trancas. Eu tenho que usar... Porque tem gente até que juntou as 5 chaves, mas está usando as chaves nas fechaduras erradas. Exatamente. Não adianta eu usar a chave da submissão na fechadura da fé. Não adianta eu usar a chave na fechadura errada. E sabe o que acontece quando você usa a chave na fechadura errada? Você quebra a chave. Então, vá juntando essas informações aí no seu coração. E a gente fala de cura, mas isso serve para todas as áreas, né, pastor? São as chaves que destravam a bênção. É interessante. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Beleza. Que porta é essa? É a porta do teu coração. Agora, você quer a bênção? Você quer o milagre? Você quer a resposta? E eu vou resumir. Você quer o sobrenatural? Então, essa porta não tem uma fechadura só. Já que apresentou 5 fechaduras, você tem que ter 5 chaves para 5 fechaduras. E cada chave na sua respectiva fechadura. Puxa, mas eu me esforcei tanto, eu já consegui 4 chaves. Tá faltando. Porque às vezes tem gente que tem fé, mas não tem submissão. Tem gente que é submisso, mas não tem fé. Tem gente que tem submissão, tem fé, mas o camarada não tem propósito. Eu vou aqui deixar... Eu não vou dar conselho, porque essa história que se conselho fosse bom, ele era vendido, ele não era dado. Eu vou deixar aqui uma hashtag, fica a dica. Assista de novo essa live com papel e caneta na mão e vá anotando essas chaves, meu irmão. Porque você tem que buscar essas chaves para abrir essas fechaduras, para
destravar a sua bênção. Ai, meu Deus do céu, tem um tanto de crente travado. Pensa num povo engessado, já. E fala, puxa vida, Deus não me ama. Deus te ama tanto que ele está ali Peso. pronto. Coloca em Deus a culpa. Só que você precisa abrir a porta. E quem tem que abrir a porta é você. Então precisa buscar as chaves. E depois que você tiver as chaves, você precisa saber usar as chaves. E depois que você usar as chaves, você vai sair daqui dizendo exatamente o que a Bíblia diz. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Eita glória. Então tá na hora. Você chegou aqui, puxa vida, eu estou precisando. Eu sei que tem gente aqui exatamente dizendo isso no seu coração. Eu estou precisando de uma resposta. Só que você está achando que a resposta vai vir assim, chancelada, carimbada, reconhecida, firma na sua mão, num papelzinho todo trabalhado, todo encadernado, todo de gramatura boa, enquadrado? Vai não. Vai não. Você vai ter que buscar. Porque está escrito. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscareis de todo o coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quem muda a sua sorte é Ele. Eu comecei a live falando isso, até peguei uma caneta para exemplificar. Quem muda a tua história é Ele. Mas peraí, que quem abre a porta é você. Eita Deus. Quem abre a porta é você. Você está esperando o quê? Se tiver com alguma dificuldade, peça a Deus que te ajude. Senhor, eu estou com um problema aqui, eu não estou achando a chave da submissão. Eu não estou achando a chave da fé. Eu estou meio sem propósito, Senhor. Eu estou meio sem eira nem beira. Me ajuda. E Ele ajuda. A sinceridade. Porque um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Peça a Deus. Aleluia, Deus. Peça a Deus que te ajude a encontrar. Em vez de procurar uma dracma, comece a procurar chaves. A Jaque disse quais são. Depois que você conseguir reunir todas elas, fala, Senhor, agora eu tenho as chaves, mas eu não sei usar. Vem cá, tá? Me ajuda. Senão eu vou botar a chave 1 na fechadura 3, a chave 3 na fechadura 2 e vou quebrar tudo e não vai dar nada certo. O Espírito Santo ajuda. Para que você não se frustre e diga que Deus não te ama. Comece a procurar as chaves. Eita glória. 5 chaves. 5 chaves. Para que você destrave o seu milagre. Eita Deus. Eu vou pedir que a Jaque faça essa oração por nós. Amém, Jesus. Para que você saia daqui destravado. Eu creio, Senhor Deus. Porque pensa em alguém que está trancado com uma porta que tem 5 fechaduras. Em alguns lugares, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente bota um monte de fechadura para ver se mantém o ladrão do lado de fora. A porta da sala aqui de casa, por exemplo, tem 3 fechaduras. 2 tetras e uma comum. Só que eu vou te contar uma coisa. Quem garante é Deus. Não é a fechadura. Quem garante é Deus. Então você precisa das chaves para abrir a porta e destravar a sua bênção. Talvez não seja uma cura física, pode ser uma cura na alma. Talvez não seja uma cura na alma, pode ser uma cura na família, nas emoções. Talvez seja uma ferida lá no seu íntimo que machucou seu ministério. Deus te conhece. E Ele
quer te ajudar Aleluia. a destravar. Agora, lembra que uma das chaves é a fé. Você precisa crer. Tem pessoas que não estavam aqui prestando atenção em tudinho. Por quê? Porque eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E você fala, mas se eu orar não vai acontecer nada. Peraí, muito pode a oração do justo em seus efeitos. É por isso que a Jaque vai orar. Só que ela tem fé. Ela faz a parte dela e você tem que fazer a sua. Ela mencionou aqui alguns homens que mudaram decretos de Deus. O Todo-Poderoso ia recolher Ezequias e mudou de ideia. Ia destruir Israel e mudou de ideia. Sabia que você pode mover o coração de Deus? Aleluia. Mas como é que faz isso? Você vai mover o coração de Deus, já que deu essa dica para você, quando você alinhar. Queridos, tem muitos crentes, eu vou finalizar com isso, senão eu prego tudo de novo, porque essa palavra arde no meu coração. Tem muito crente que está de ponta cabeça. E já falou isso com propriedade. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Isso não, é o contrário. Tem que ligar no céu primeiro. Quem manda é o céu. Agora você põe seu joelho no chão e fala, Senhor, liga aí. Para que seja ligado aqui. Porque o decreto vem de lá. O poder vem de lá. A resposta vem de lá. Aleluia. Vocês acham que eu estou preocupado com a política, ou com a economia, ou com a inflação? Estou não. Porque quem me garante está lá. É isso mesmo. Então você só precisa pedir que seja ligado lá. Porque no dia em que for ligado lá, a tua bênção, não há nada que possa impedir que seja ligado aqui também. Oh, aleluia. Eu creio. Jaque, por favor, ore por nós. Amém, Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus, nós queremos te glorificar, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Deus, a tua palavra diz que tu és o Deus da cura, Senhor. Meu Deus, e operando o Senhor, meu Deus, quem impedirá? Deus amado, Pai querido, Pai santo, aqui se encontram os teus filhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu creio que há uma glória, Senhor Deus, descendo sobre esta live. Eu creio que há uma unção de cura sobre esta live, Senhor. A tua palavra diz que se nós crermos, veríamos a tua glória, Senhor. Eu uno a minha fé com a fé dos teus filhos, Senhor. E eu declaro cura física, cura espiritual, cura dos sentimentos, Senhor. Deus amado, Pai querido, Pai santo. Meu Deus, se esta enfermidade for por uma ação maligna, que seja repreendido nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Mas se esta enfermidade for para que a tua glória se manifeste sobre a vida dessas pessoas, mas que elas sejam curadas nesta noite, que elas recebam um milagre nesta noite. Meu Deus amado, Pai querido, Pai santo, se esta enfermidade foi por conta de pecados, que o Senhor os perdoe, Senhor, para que a cura seja, meu Pai, liberada sobre a vida, Senhor Deus, dessas pessoas. Ai, Deus amado, Pai querido, tu sabe que muitas vezes, Senhor, para unirmos as 5 chaves, Senhor, nós não temos, Senhor Deus, essa condição, Senhor, mas é o teu Espírito Santo que nos direciona, é o teu Santo Espírito que nos capacita, é o Santo Espírito que nos mostra, que nos fortalece. Então eu quero te pedir nesta noite que teu Santo Espírito Santo, meu Pai, que o Espírito Santo da verdade nos posicione, nos direcione, para que essas 5 chaves sejam viradas nas nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos encontrar em nós, Senhor, razões, Senhor Deus,
para poder avançar, a girar esta chave, Senhor. Deus amado, aumenta a nossa fé, Senhor, que é o principal alimento, que é a principal chave, Senhor. Deus amado, Pai querido, Pai santo, porque não adianta, Senhor Deus, eu ter nada, Senhor Deus, eu virar as 4 chaves se eu não tiver a fé. Mas alimenta, Senhor Deus, a nossa fé constantemente em Ti. Pai, que seja tudo conforme a Tua vontade, Pai. Porque se não for da Tua vontade, Senhor, nada vai acontecer. Mas eu uno, Senhor Deus, o meu propósito com o Teu propósito, que é de manifestar a Tua glória sobre esta live. É de liberar a cura, meu Deus, sobre esta live, Senhor. Então, que seja curado nesta noite, em nome de Jesus. Ai, Deus vai visitando, Senhor. O Senhor me mostra que o Senhor está visitando colunas nesta noite. Aleluia. O Senhor está visitando colunas de gente nesta noite com a cura. Aleluia. O Senhor está visitando coluna de uma mulher nesta noite com a cura. E esta mulher está aqui assistindo e ela está crendo. Aleluia, aleluia. Senhor, eu quero te pedir um sinal. Que o Senhor, meu Pai, comece a aquecer a coluna desta mulher, Senhor. Deus, que o Senhor que ela comece a sentir os teus sinais, para que ela possa crer verdadeiramente, Senhor. E essa chave seja virada sobre a vida dela, porque ela está entendendo que é com ela, Senhor. Mas a fé, a chave da fé precisa ser ativada. A chave da fé precisa ser virada, Senhor. Então eu quero te pedir nesta noite, Pai, cura, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, salva, restaura, Senhor, em nome de Jesus, porque tudo é para a tua glória, Senhor, é para a glória do teu santo nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pastor Alex, amigo, muito obrigada. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, viu? Por ter sido um canal de bênção nesta noite, por ter me concedido essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor na sua live, que para mim é um motivo de muita honra. É uma live séria, uma live que tem presença de Deus. É uma live que... Quanto tempo? São 2 anos e quanto, pastor? 3 anos e 3 meses. 3 anos, Jesus! 3 anos e 3 meses. Com um propósito. Debaixo de uma obediência. De uma direção. Porque Deus deu a direção. E falou, segue neste propósito. Né? Então, você até hoje, você está seguindo até no dia que Deus falar assim, pronto, pare, chega. Né? Encerrou o propósito. Então, isso também é uma chave que você está virando. Né, para receber o teu milagre, né, a direção dos céus sobre a tua vida, né? E eu creio que chaves vão ser viradas, porque você tem todas as chaves, sabe exatamente cada uma, ó, né? Só precisa exercitar mais a fé, porque às vezes nós somos indignos de dizer assim, eu acho que eu não mereço isso, né? Às vezes a gente acha que nós não somos merecedores de algumas coisas. E o Senhor, o céu, ele manifestar sobre a nossa vida. Estamos com a chave certa, dentro da fechadura, só faz girar. E às vezes a gente não acha digno de girar a chave. Né? Tá tudo preparado. Só chegar ali e fazer assim. Outros estão com as chaves trocadas, né? Chave 2, na 1, na 3, na 4, na 5, tudo misturado, tudo embaralhado, e não acontece nada, só vai quebrar a chave. Mas tem pessoas que estão com a chave nas suas fechaduras, a chave certa, mas são incapazes, são indignas por causa da fé, que às vezes é limitada. O Senhor disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós movimentaríamos os montes, né? Então, às vezes, a nossa fé é tão pequenininha, que nos sentimos incapazes, né? Mas que fica com esta palavra, que Deus abençoe a cada um de vocês. Quem chegou agora, volta, assiste a live, porque é uma palavra maravilhosa. São segredos, são chaves liberadas que o Senhor Deus liberou sobre as nossas vidas nesta noite. Nós viemos receber a vitória. Eu também peguei a minha parte, peguei a minha porção, porque quando Deus ele traz a palavra para ser ministrada, primeiro ele fala com a gente, para depois
falar com, né, ouvintes. Então, eu também peguei as minhas chaves, peguei a minha visão e eu vou colocar também em prática. Amém? Amém. Vamos tirar um print aqui, uma selfie, para a gente registrar o momento. Desativei os comentários rapidinho. Esqueci de ligar o... descarregou. Vamos lá. Vamos lá, então. Pronto? Pronto. Ok. Que Deus abençoe, pastor, grandemente. Um abraço, Enil. Amém. Eu quero apenas profetizar sobre Amém. a sua vida, já. Seria redundância falar do respeito que eu tenho pelo seu ministério, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, porque enquanto você ministrava, eu via um novo tempo de Deus sobre a sua casa, um tempo de cumprimento de promessas. Eu creio. Existem promessas antigas, existem promessas muito antigas e que você tem guardadas há muito tempo, lá num cantinho no seu coração, e só você e Deus sabem. Verdade. E que o Espírito Santo falava de forma muito doce ao meu coração, dizendo: diga para minha filhinha que chegou o tempo. Eu creio. É neste ano que essas promessas se cumprirão. Eu creio, em nome de Jesus. Eu Você creio. pode já começar a agradecer, alegrar o seu coração. Às vezes você tem dito assim: Senhor, mas parece que ainda está tão longe. E o Espírito Santo diz exatamente o contrário. Está tão mais perto do que ela pensa. Eu creio. Então, prepare-se, porque na sua vida, este é um tempo de cumprimento Eu creio. de promessas. Eu creio. E você vai se alegrar e o nome do Senhor Amém. será glorificado. Eu creio. Tem muitos frutos a serem colhidos. Oh, aleluia. Eu E a recebo. Bíblia fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Você plantou por muito tempo e vai colher. Eu creio. E vai recolher os seus feixes com Aleluia. alegria. Vai voltar com as mãos cheias de frutos, Amém. com Jesus. um coração alegre e grato ao Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio. Apenas se alegre e agradeça, porque é chegado o tempo Eu creio. da promessa. É o tempo da promessa. Eu creio. Só para concluir, muitas vezes você perguntava para Deus assim: por que demora tanto? E a resposta é: a promessa estava amadurecendo. Não se pode colher antes de estar maduro. Verdade. Aleluia. Então recebe essa palavra. E talvez para muitos que ouvem não faça sentido, mas para você faz. Muito. Toma posse e alegre o seu coração. Pastor, só para adivinhar. Obrigado por... Amém. O Senhor falou comigo antes de ontem, à tarde, que eu estaria vivendo um tempo de cumprimento de promessas. E, de fato, muitas coisas já começaram a acontecer na minha vida, cumprimento de promessas. E aí eu estava lembrando isso, conversando com ele, ele falou assim: chegou o tempo de cumprimento de promessa na tua vida. É testificação do que o Senhor me falou. Né? E eu louvo ao Senhor pela vida, porque Deus puriu ele. Deus puro, viu?
a glória de Deus. É Deus na tua vida. E, de fato, coisas novas estão acontecendo na minha vida durante esse ano, né? E é para a glória do Senhor ser manifestado. Né? Eu agradeço ao E Senhor. depois você vai dar o testemunho. Vai ter muitos testemunhos, vai! Vai abrir live só para dar testemunho, vai ser um atrás do outro. Fica com Deus. Obrigado por ter aceitado o Aqui, convite. meu E querido. quando precisar, estamos à disposição. Tá bom? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Fica com o Fica na paz. Senhor e boa noite a todos. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Dê a vocês um ótimo final de semana. Estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir, na próxima terça-feira. Até lá, um forte abraço, cheiro no coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Shalom. Deus abençoe. Até a próxima.